Salve, salve, magnatas! Vamos chegando. Frio pra caramba aqui em BH, tá fazendo 14 graus em Belo Horizonte hoje. Não sei como é que tá na cidade de vocês, mas tá bem frio. Quando vocês vão chegando aí, a live hoje ela vai ter basicamente dois momentos, tá? Só antes de chamar o convidado especial, lá vai ter dois momentos. E o primeiro momento é para falar sobre os primeiros passos para investir na Bolsa de Valores. E o segundo momento é a metodologia de qual empresa você pode escolher. É o que eu estou chamando de carteira Corona. Vou chamar o André Ridolfi. Fala, Pedrinho. Fala, Fala, pessoal. Ridolfi. Tudo Ó, bem? já tô preparado aqui, ó. Aí O sim, pessoal em coisa casa tá boa. animado aí? Acho que sim, hein? Vão chegando aí agora. Aqui tá meio frio, mas a gente aquece. Pessoal que estiver entrando aí, dá um alô aí, manda um joinha se o áudio estiver bom, se a imagem estiver boa. Isso aí. Já Primeiro, tô acenando pra aproveitar, né, galera. para agradecer aí, viu, Pedrinho? Obrigado pelo convite aí, chamar para trocar uma ideia sobre um assunto que eu gosto bastante, que é sobre investimentos. Aproveitar também o pessoal de casa, né, para agradecer. Vocês podiam estar fazendo qualquer coisa, podia estar vendo jornal, novela, lendo um livro, mas escolheram, né, estar aqui com a gente. Então a gente se comprometeu também, aí, ó, até minha mãe, oi mãe, vocês se comprometeram a estar aqui com a gente, então pode ter certeza que a gente vai trazer bastante conteúdo aí para vocês para compensar essa escolha aí. Maravilha, bom demais. Ó, galera que quiser separar um papel e uma caneta também, que nós, quando começar, nós só vamos parar a hora que vocês mandarem a gente parar aqui. Tá? Só Então, a é hora tanta que o informação que Instagram às vezes é derrubar. bom. Às vezes o Instagram tinha uma hora ele derrubava, ou o Rafa Rios já tá falando salve Pedro, sucesso para você. Conheci ele através da sua saúde financeira, então, só para quem estiver chegando agora também da sua audiência aí, Rodolfo, não conhecer a sua saúde financeira, foi um projeto meu pessoal, que assim como Claro, tem você, que seguir o Pedrinho também. mas Aproveitar assim, eu também, sempre. pessoal, se quiserem convidar alguém para participar, eu acho que é interessante também, porque assim, quando a gente tem pessoas que estão próximas a gente com objetivos semelhantes, essas pessoas acabam nos fortalecendo, a gente acaba chegando mais longe. E aí, quando você tem uma pessoa que talvez não entende bem seus objetivos ou não está com os mesmos objetivos que você, ela pode se tornar até um empecilho ali. Falando de investimentos, vai te Boa. chamar para sair, ou para fazer uma viagem, ou para comprar alguma coisa que talvez você não precise. Então, clica na setinha aí, chama as pessoas que estão mais perto de você aí e Coloca o bora dedo aí, melhorar essa Rodolfo, no média. aviãozinho de papel aí pra galera ver se E tá ó, embaixo. vamos aqui, ó. Aí, Esse ó. aviãozinho Nesse aqui, aviãozinho ó. de papel. Manda para uma pessoa, um amigo que você achar que precisa desse conteúdo. E aí a gente já vai começar essa parada aqui. Mas é isso, então a sua saúde financeira foi Exatamente. um hobby para mim, que eu gosto muito de investimentos, assim como você, Ridolfo. E aí amigos próximos começam a perguntar muita coisa, como é que investe, aonde que investe, qual é o melhor tipo de investimento. Falei, cara, ao invés de eu ficar repetindo tudo 100 vezes, eu vou criar esse canal e vou começar o que a gente faz, né, as boas práticas, passar lá para a galera. E tem sido, além de um sucesso, um Exatamente. prazer até então. Inclusive, quem tiver dúvidas também, quiser ir mandando depois na caixa aí, a gente vai respondendo à medida que elas forem aparecendo, né? É sempre interessante também a gente compartilhar esse conteúdo, né? A gente está em constante evolução também, aprendendo a cada dia, mas é legal a gente passar também o conteúdo que a gente já tem para evitar que as pessoas, às vezes, cometam erro que a gente já cometeu ou peguem um atalho ali na melhor forma, né? Que essa palavra pode ter, pegar um atalho para seguir os objetivos ali. E a gente sabe que nada é de um dia para o outro, de uma hora para outra, mas se a gente puder ajudar, né, encurtar esse caminho aí, pode contar com a gente. Boa. Bora começar então? Direto ao assunto? Bora, bora. Então, beleza. Eu queria começar te perguntando, assim, o nosso primeiro papo dessa conversa, a primeira parte da nossa live aqui, ela vai ser sobre os primeiros passos para investir na Bolsa de Valores. E aí eu sei que tem muito mito por trás, né? Assim, muita gente, principalmente antigamente, pensava coisas da Bolsa de Valores como se fosse cassino, como se fosse uma loteria, tem medo, às vezes, de se arriscar, de entrar nesse mercado.
E aí eu queria te perguntar assim, para você, o que que é ser um investidor da Bolsa de Valores? Assim, só resumir para a galera para eles entenderem basicamente, tirar esse medo inicial, nesses mitos assim. Cara, só assim, primeiro fazendo uma analogia para ficar mais fácil para o pessoal sobre o que é investir, tem um vídeo rolando que são mães que filmam as crianças, aí colocam um doce na frente da criança e falam, olha, se você esperar a mamãe voltar e não comer esse doce, eu vou te dar dois. Então, assim, algumas crianças acabam comendo, elas têm essa ansiedade, acabam não conseguindo, e outras não, elas esperam e ganham esse doce. Investir na bolsa é basicamente isso, com a diferença que assim, você não vai ter sua mãe para falar a hora que você pode ou não retirar um investimento ali, e pode ser que você tenha 2, 3, 5 doces, até 10 doces, mas também pode ser que você tenha meio doce depois. Então, assim, Uhum. precisa ter esse cuidado. Eu acho que é uma analogia interessante para a gente passar o entendimento sobre o que é isso. Mas, assim, é interessante a gente falar que investimento, não existe investimento se a gente não falar de risco. Os riscos, eles existem, a gente precisa estar atento a eles, mas a partir do momento que a gente vai obtendo mais consciência sobre aquilo que a gente está fazendo, a gente vai estudando, vai tendo mais conhecimento, vai conhecendo pessoas também que vão ajudando a gente, cada vez mais a gente está diminuindo esse risco. Então, assim, Massa. investir na bolsa nada mais é do que se tornar sócio de algumas empresas. Então, a gente tem grandes empresas aí, a gente tem várias empresas listadas na bolsa, e assim, você identifica uma empresa que você acha interessante, que você acha que o futuro dela vai ser mais promissor do que ela está agindo agora, Nesse e você momento. escolhe assim, Uhum. comprar uma parcela dela, uma pequena parcela, né? Para se tornar um sócio. Acho que a palavra Ótimo. mais correta assim, é falar em sociedade, você está participando da empresa. Show. A definição que eu mais gosto é essa também. Assim, você está comprando uma gota d'água ou não, né, do oceano que essa empresa é. Então você vira sócio dela. Exatamente. Eu gosto de pensar assim. Então, por exemplo, se a Lojas Americanas tem ações na bolsa, se eu comprar 100 ações da Lojas Americanas, eu viro sócio da Lojas Americanas. Eu quero que ela se dê bem, que ela comece a ser uma empresa lucrativa. E é isso. É basicamente apostar na evolução financeira dessa empresa. E ela utiliza desses recursos, né, dos investidores que investem nela justamente para melhorar o fluxo de caixa delas, reinvestirem para conseguir mais lucro ainda. Exatamente. Elas conseguem, a partir, né, desse investimento das pessoas, seja elas físicas ou sejam as grandes empresas, eles têm acesso a um recurso financeiro ali para aplicar nas operações, no dia a dia da empresa, que é muito mais barato do que se elas fossem pegar um empréstimo ou abrir uma linha de crédito. Então, isso faz com que elas também consigam aumentar o potencial delas, né? Se ela tem uma operação que está rodando muito bem, já encaixou ali, e ela consegue mais dinheiro para investir, a tendência é que ela se otimize cada vez mais, tenha resultados cada vez melhores e a empresa não pare de crescer. E eu acho que é interessante a gente Boa. falar também que existem duas formas, né? Na verdade, várias, mas duas formas básicas de você ganhar dinheiro através da bolsa. Uma é através dos dividendos, ou seja, se você é sócio de Uhum. uma empresa e a empresa está lucrando, você ganha uma parte. E a outra é Exatamente. através da valorização da ação. Então, se você compra uma empresa hoje, você paga R$ 10 numa ação dela e a empresa valoriza, você está ganhando, porque a sua parte ali que antes custava 10, agora está valendo 20. Então, você dobrou o investimento ali, o montante que você colocou. Então, basicamente, para a gente, assim, falando nos primeiros passos, assim, essas são as duas formas assim, da gente ganhar dinheiro na bolsa. Boa. E uma É até uma não legal. tira a outra, né, na verdade. Sim, até legal você ter tocado no ponto de dividendos. A gente vai falar um pouco depois sobre mais na metodologia, sim, mas é um ponto de análise para quando você decidir em qual empresa investir, né? Se uma empresa paga mais dividendos ou menos dividendos, já que a gente tem duas formas de ganho, se pelo menos uma forma de ganho a gente sabe que é maior, já é uma variável interessante na análise da escolha da empresa, né? Perfeito. E tem outras questões também, por exemplo, os dividendos, eles não são subtraídos do imposto de renda. Então, esse dinheiro vai chegar livre para você. E assim, uma série de vantagens, por exemplo, que outros tipos de operações talvez não proporcionassem, né? Por isso que é interessante também a gente pensar na questão dos dividendos ao escolher uma empresa. Legal. Ah, você fez uma analogia aí das crianças com a mãe, que eu achei bem legal também, e eu tenho outra analogia aqui que eu queria falar, que é do casamento. Para mim, assim, investir em determinada empresa, basicamente é como se você quisesse casar com ela ou não. Vou explicar o porquê de ou não. Existem estratégias diferentes
para você utilizar nas suas compras na Bolsa de Valores. Por exemplo, eu posso comprar hoje uma ação e vender hoje mesmo, ou comprar hoje e vender amanhã, ou eu posso comprar hoje e vender daqui a 10 anos, enfim, isso depende da minha estratégia. E aí, quando eu falo mais do casamento, ou seja, essa empresa, eu quero ficar com ela a longo prazo, eu acredito no projeto dela, acho que ela vai ser lucrativa por muito tempo, eu brinco que é uma que você tem que escolher para casar, porque você não vai casar com qualquer uma, você vai escolher qualquer mulher para você casar? Ou qualquer homem para você casar? Então, assim, eu quero Exatamente. ficar 10 anos investindo nela, eu tenho que olhar os indicadores dessa empresa, ver se o segmento dela é atrativo, se ela paga bons dividendos, os números dela em geral, que aí eu falo, ó, realmente essa vale a pena e eu tô com ela até o fim. Pode passar por maus momentos, por bons momentos, mas eu entendo que a longo prazo ela vai ser boa para mim. E já na analogia de sem ser do casamento, mais do curto prazo, às vezes você está na noitada, quer só aproveitar um pouquinho, é mais a galera do day trade, né? Que aí eles fazem tiros curtos e aí podem comprar uma ação, por exemplo, a 10,50, vender a 10,90, dependendo do tamanho do lote, já ser bem lucrativo. Eles querem, assim, só aproveitar no dia ou na semana uma subida para comprar e já vender a ação, né? Exatamente. Às vezes isso está relacionado com algum fato que a gente sabe sobre a empresa. Então, assim, olha, nesse dia vai sair os resultados sobre um trimestre anterior, ou então uma novidade, igual o Banco Inter, que lançou agora uma notícia falando que eles estão entrando na área de telefonia celular. Então, se você já sabe que a empresa está prestes a lançar alguma coisa, é interessante, porque as ações elas tendem a ter um ganho assim expressivo em muito pouco tempo. Então, isso é interessante Uhum. observar também. E até casa com uma outra coisa também, que eu acho que é uma das principais dicas, eu acho que a gente pode dar para quem está começando, ainda não sabe direito como escolher uma ação. É interessante a gente escolher ações que a gente conhece, que estão no nosso dia a dia, ali, empresas que a gente, Boa. por exemplo, a Ambev, eu consumo cerveja, eu sei a qualidade dela, eu sei mais ou menos como que funciona a operação. Ou então, se você é um dentista, é muito mais interessante você optar por investir em empresas da área de saúde. Às vezes tem um plano de saúde que ele te atende, que você sabe que ele tem vários problemas, que o atendimento dele não é legal, e aí você tem muito mais informação para investir do que alguém que não é daquela área. Então, acho que isso é Uhum. interessante. Assim, tenta, para dar os primeiros passos, né, procurar ações, empresas, na verdade. Acho que sempre que a gente fala de ações, na verdade, a gente está falando de empresas. Tenta procurar Exatamente. empresas que você conhece. Você sabe quais são as operações que aquela empresa faz para gerar renda, em que mercados que ela atua, qual que é a margem dela, se o serviço que ela te presta, se você for um cliente, se o serviço é positivo ou negativo. Acho que muitas vezes traz informações que quando a gente olha só para os números, a gente não consegue obter. Mas a partir do momento que a gente olha ali e fala, pô, essa empresa aqui, ó, não acho legal, todo o atendimento, o relacionamento que eu tenho com ela é ruim, talvez essa não seja uma empresa para você investir nela. Verdade. Não, vai menos no escuro, assim, né? Você já sabe pelo menos o dia a dia da empresa, como é que é consumir o produto daquela empresa, então você fica mais seguro. E aqui Exato. agora, por que que tem tanta barreira, assim, tem muita barreira para começar, né? É uma frase que eu falo sempre, mas eu vou continuar falando sempre, que todo investidor tem em comum. Uma das únicas coisas que todo investidor tem em comum é que gostaria de ter começado a investir antes. Sem Isso é dúvidas. Eu impressionante. Você sou um pode perguntar para desses. todo mundo. Todo mundo, eu também. Queria ter começado a investir quanto antes, mas então, já que essa é a frase comum de todo investidor, por que que tem essa barreira tão grande para começar? Você acha que é falta de conhecimento, é medo, é falta de dinheiro? O que que você acha que é e dá a Eu sua acho que é um opinião aí? pouco de cada uma dessas coisas, assim. Eu acho que, assim, em questão de... Até trazendo uns dados também, já que a gente falou em trazer dados, a gente está tendo um crescimento absurdo de CPFs na Bolsa, assim. Só nos 3 primeiros meses, Boa, assim, boa. desse ano, só para ter uma noção, assim, de 2018 a gente tinha 700 mil investidores e agora a gente já tem mais de 2 milhões, ou seja, triplicou o número de investidores, sendo que a gente está passando por um momento, de certa forma, conturbado. E mesmo assim eles estão aparecendo, assim. Eu acho que é um pouco de medo que está relacionado a não saber exatamente quando você não tem tantas informações, tanto conhecimento. Você tem essa indecisão, esse medo. Está atrelado também a histórias negativas de outras pessoas que foram investir sem ter o conhecimento e Uhum, acabaram tendo um resultado negativo. Então, elas pintam o investimento na bolsa como uma coisa extremamente negativa, que é cassino, e essas coisas que você comentou. verdade.
Mas eu acho assim, até fazendo um contraponto também que eu acho interessante, de por que eu acho que esse é o momento perfeito para investir na Bolsa, a gente Boa. nunca teve tanto acesso à informação de qualidade. Então, YouTube, vídeos, livros, é, personalidades mesmo, influências, pessoas assim como você, que tem um conhecimento um pouco maior do que a média das pessoas que resolveram fazer um perfil, né, para trazer esse conhecimento para os amigos. A gente tem a questão da taxa Selic ser a mais baixa de todos os tempos. Agora ela está em 3%. E a sinalização Uhum. é que ela vai cair até mais que isso. Então, assim, só para traduzir na vida das pessoas, é o quanto que seu Nubank vai render. É mais ou menos o que Boa. a poupança renderia. Então, teve até uma casa de research que falou, em 2016, quando a taxa de juros estava em 14,20%, 25%, demorava 5 anos para você dobrar o montante que você tinha investido. Ou seja, se você em 2016, na verdade em 2011, né, se você tivesse investido R$ 1.000, em 2016 você teria 2.000. Agora, com a nossa taxa de 3%, demoram 24 anos para a gente multiplicar esse dinheiro. Então, você colocando R$ 1.000 agora, você Imagina, demora cara. 24 anos para ter 2.000. Você tocou Então, direto assim, na a ferida, renda onde que eu. fixa, É exatamente isso que eu ia falar. Assim, existem as barreiras, sejam elas quais forem, falta de conhecimento, falta de dinheiro, medo, etc. Você pode falar um milhão de coisas, mas se você tinha alguma dúvida em começar a investir na bolsa ou em renda variável de maneira geral, cara, você não deveria ter essa dúvida agora. Por quê? Porque a renda fixa não está te valorizando muito. Então, assim, eu não estou chamando nem de investir na renda fixa mais, eu estou guardando meu patrimônio na renda fixa de forma segura exato, e escalando ele de maneira leve, mas seja fundos imobiliários, seja bolsa de valores, é um momento de você vai ser obrigado a ousar um pouco mais. E é claro que você exato, pode fazer um teste de investidor, né, do seu perfil de investidor para ver o quão você pode ousar, se é 70% da sua carteira, se é 30% da sua carteira, se é 10% da sua carteira, mas que você vai ter que colocar o pezinho na renda variável. Isso você vai se quiser mudar de patamar, né? Cada vez mais é claro isso para a gente. basicamente a gente não tem muita escolha hoje não. A gente tem que, assim, investimento está completamente atrelado a risco, como eu disse. Não existe um investimento sem risco. A questão é quanto que você está disposto a arriscar. Primeiro você entender Uhum. qual que é o risco que você está correndo e depois você falar, pô, entendi, o risco é grande, mas o retorno é maior ainda, então eu estou disposto a arriscar e eu vou fazer isso. Então é exatamente isso. Você precisa entender o contexto. Você partir para a renda fixa hoje é mais uma questão, igual você falou, de guardar, quase como se você estivesse guardando debaixo do colchão. Na verdade, Uhum. talvez se você nem tiver uma conta no banco, talvez você até ganhe dinheiro guardando no colchão, porque as taxas que eles estão cobrando hoje é absurda. Mas É isso assim, aí. você ter essa mentalidade, então, de que assim, você precisa arriscar um pouco mais, se você quiser, né, aumentar o seu capital, faz com que também, de certa forma, você tenha que buscar conhecimento para reduzir o risco a que você está se comprometendo ali, sabe? E sobre isso de buscar conhecimento, eu acho que eu comentei com você quando a gente se falou na semana passada, mas assim, muita gente, é um dos entraves grandes, né? Conhecimento. Ah, mas eu não quero ficar estudando, eu acho o assunto muito chato. Aí eu te pergunto, se você quer emagrecer, você chega para o seu personal trainer e fala, emagrece 10 quilos aí para mim, ou então, me deixa bombado, eu tô querendo ganhar massa aqui, malha aí para mim e deixa meu corpo bom. Cara, da mesma forma eu vejo nessa lógica com seus investimentos. Você pode usar um especialista, um assessor de investimentos para te guiar, mas nada melhor do que você consumir conhecimento, que é o que gera melhores dividendos, os melhores lucros, né? Tem aquela frase Exato. também. E assim, é uma coisa tão importante na nossa vida, né? Nossa saúde financeira, que eu não sei como tem como ser chato. Porque para realizar seus sonhos, você vai precisar disso, para fazer uma viagem, para ter filhos, para sua família, para estudos. Então, é uma coisa tão presente no nosso dia a dia que não é chato ou é legal, é uma coisa importante. Então, quanto mais as pessoas Exatamente. puderem consumir conteúdo, eu sou, assim, agora, antes da gente passar para o passo a passo, e que eu separei um passo a passo aqui, só para deixar mastigado, eu falei para a galera Uhum. pegar papel e caneta. Oh, toda hora eu viro essa câmera aqui. Antes de eu falar o passo a passo, deixa eu só ver quem está aqui. Vou clicar só para falar. Ó, Uhum. Rafa Rios está comentando aí. A Mariana Antunes, Mari, Brunello, Nicolas, Rodrigo, Gudim, meu pai.
Andrezão, Giovanni, Thaís Murta Guimarães, Lucas Sá, Hugo Fidelis, Lucão, Tim, Cibele, a galera acompanhando aí a gente. Valeu. Legal, Vamos mandando se tiver pergunta aí. Só porque a Exatamente, gente podem está no comentar. papo fluindo aqui, mas é isso aí. A galera pode ir comentando. E só uma última coisa antes do passo a passo, Pedrinho, que eu acho que é importante da gente falar também, que foi, na verdade, o clique que me fez falar assim, cara, eu preciso ir para a Bolsa. Eu sempre fui também o cara que estava na poupança, quando eu descobri... Conta assim, a sua história, como é que foi? Então, na verdade, foi exatamente no começo daquela discussão sobre reforma da Previdência. E aí, na época, eu trabalhava como MEI, né? E aí eu comecei a pensar, pô, como que vai ser minha aposentadoria? Agora eu não estou contribuindo, a gente está num momento completamente incerto, a gente não sabe como é que isso vai funcionar. Então, assim, o que eu preciso fazer? E aí eu falei, pô, não, eu preciso começar a investir, eu acho que é o passo mais lógico, né? Eu preciso passar a correr mais risco, igual a gente comentou aqui agora. E aí eu decidi procurar ajuda. Então, eu fui terceirizar o meu conhecimento, as minhas decisões financeiras. E aí eu trabalhava assim com uma roupa mais casual, né? Eu fui num fundo de investimento de um amigo meu, assim, que ele trabalhava, na verdade. E aí, quando eu cheguei no ambiente, assim, eu fui super bem tratado, mas eu comecei a perceber, assim, que estava todo mundo lá de terno, falando uma linguagem que não era bem a minha ali, que as cifras estavam completamente fora da minha realidade. E eu comecei a perceber, eu falei, pô, eu acho que essa realidade não é para mim ainda. Eu não vou ser tão considerado como eu gostaria. E isso me colocaria numa situação que eu acho que é muito complicado, que é o seguinte, a partir do momento que eu terceirizo as minhas decisões financeiras, eu paro de estar estudando sobre isso, eu começo a confiar numa outra pessoa, e tudo que ela me falar, eu vou acreditar. Então, acho que é por isso que é a importância, né, da gente aprender por conta própria e nos responsabilizar das nossas próprias decisões. Em vez da gente deixar para uma outra pessoa fazer isso para a gente, e que, assim, provavelmente ela ia colocar meu dinheiro num fundo previdenciário e se acontecesse alguma coisa, eu ia descobrir 30 anos lá na frente que deu errado. E eu não seria esses 30 anos de volta, sabe? Então, Legal. E o foi legal um também momento é que que... eu falei, cara, eu preciso estudar, eu preciso saber por conta própria, sabe? Sim. E legal também que você viu que você não precisa ser esse cara de estar com o terno, com esses jargões típicos do mercado financeiro. O investidor pode ser um cara super humilde, um cara de 8 a 80, né? O importante é estar investindo. E é bom que já quebra essa barreira de ou eu preciso ter muito dinheiro, ou eu preciso ter muito conhecimento, eu preciso ser um cara de economia, de exatas. Não tem nada a ver. Nada, absolutamente Tem que nada a ver. saber um pouquinho ajuda. Saber sobre matemática, você conseguir organizar uma planilha financeira ali no Excel, vai te ajudar. Mas é um conhecimento também que alguém que não tem nada hoje vai poder evoluindo aos poucos e com o tempo também ele vai aprendendo. É só mais uma das habilidades que você precisa aprender, que você precisa evoluir. E é interessante, você falou isso de não precisa ter muito dinheiro. 30% dos investidores novos que entraram a partir de março, eles começaram com menos de R$ 500. Então, assim, não é uma barreira tão grande. Hoje, com lote fracionário, assim, a gente consegue ser sócio de grandes empresas. Assim, só traçando um exemplo aqui, a Petrobras está custando R$ 20. Então, com o preço que você vai pagar ali num Big Mac, você consegue ser um sócio da Petrobras, sabe? Quem que não quer ser um sócio de uma grande empresa assim? Então, isso também não pode servir de desculpa, assim. Você tem que começar de algum lugar e é natural que você comece pequeno. Assim, pelo menos eu acho que as pessoas que estão no nosso ciclo aqui, as pessoas com quem a gente está se comunicando, elas têm uma condição que permite elas guardarem um pouquinho de dinheiro ali e é pequeno mesmo que você vai começando. À medida que você vai investindo, que você vai vendo resultados, que você vai entender a força, né, do longo prazo, dos juros compostos, aí que a mágica começa a acontecer, né? Sei. Beleza, vou falar então agora os 5 passos, papel e caneta aí, galera, 5 passos que eu separei para começar a investir na Bolsa de Valores. Eu tentei resumir, assim, porque podem ter diversos outros passos, assim como conhecimento, né, entre esses passos, mas, assim, são 5 passos meio rápidos que, se você fizer eles, você consegue investir na Bolsa de Valores ainda essa semana, tá? Então, para quem ainda não investe, ou para quem já investe, olha, se pulou alguma dessas etapas, é o seguinte. Primeiro passo, defina os seus objetivos. Esse não é um passo que você é obrigado a fazer para começar na Bolsa, mas é um passo que eu estou sugerindo, até mesmo para você ajudar no seu engajamento, tá?
Porque se você começar de, assim, ah, beleza, vou começar a investir, peguei esses R$ 20 que custa a Petrobras, vou comprar uma aqui e vou ver o que que dá. Grandes chances de você não se engajar com essa causa, não estudar, deixar os seus investimentos de lado, não ficar olhando eles, se eles estão rendendo, se não estão rendendo. Então, assim, você quer fazer uma viagem, você quer comprar um carro, você quer mudar de casa, quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo? Eles vão te servir de gasolina, de motor para você pensar nos seus investimentos. Os investimentos nada mais são do que um meio para você atingir seus sonhos, seus interesses, seus objetivos. Então, defina seus objetivos. Isso já vai te ajudar a ficar engajado no projeto, tá? É só a luz, é só o farol. Ponto 1, então, defina seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Segundo passo, na minha opinião, teste de perfil de investidor. Esse também é um passo que algumas pessoas não fazem, mas depois eles ficam se questionando. Será que eu entrei demais na renda variável? Eu não tenho estômago para ver essas ações caírem tanto que elas estão caindo, igual foi, por exemplo, no Corona, essa crise do Corona. Ou então, meu dinheiro não está rendendo nada, a rentabilidade está pequena, enquanto isso ele está com 95% em renda fixa. Esse teste de perfil de investidor, ele basicamente, ele tem várias perguntas, você consegue encontrar isso em todas as corretoras que você vai precisar se atrelar, que inclusive é o próximo passo, já estou dando spoiler, é o passo 3. Mas esse teste de perfil de investidor, ele basicamente, ele te fala assim, eu tenho apetite a risco ou não? Eu consigo ter essa expectativa maior a longo prazo? Pode ser que eu comprei essa ação da Petrobras a R$ 20 e ela vai a 15, ela vai a 10. Como é que eu fico com isso? Eu perdendo dinheiro, eu vou estar tranquilo ou não? Vou estar com medo e não quero. Eu prefiro estar crescendo pouquinho em pouquinho na renda fixa. Então, primeiro, defina seus objetivos. Segundo, teste perfil de investidor. Tá? Depois, o terceiro que eu acabei de falar, já o spoiler, é de escolha uma corretora. Corretora, basicamente, é o lugar que você vai precisar para definir os seus produtos financeiros. Seja ele de renda fixa, seja ele de renda variável. As corretoras são o local, é um site que você vai entrar e vai definir, beleza, eu quero comprar um CDB, quero investir aqui na Petrobras, quero investir num fundo imobiliário, quero investir em um fundo multimercado. Então, se atrelar uma corretora é fundamental. Você vai pegar o seu dinheiro que você tem no seu banco hoje, manda ele para a corretora e na corretora você define quais investimentos você vai querer. Passo 1, 2 e 3. Alguma coisa para adicionar por enquanto aí, Ridolfo? Não, tá perfeito. Eu acho que, assim, principalmente esse do apetite a risco, ele é fundamental você entender qual que é o seu perfil, se você é mais arrojado, se você topa correr mais risco, porque, assim, querendo ou não, investir passa muito pelo emocional. Então, você entender, não. Aí você fala que você tem um perfil mais agressivo, mas aí, igual você falou, a ação que você comprou a 20, caiu para 15, caiu para 12, você vai e vende, você não está sendo tão agressivo quanto você falou. Então, assim, é importante a gente entender, né, qual que é o nosso apetite e se ater a ele, porque muitas coisas vão acontecer e a gente agir pelo emocional não costuma dar bons resultados. Mas concordo com esses Verdade. passos aí. Beleza. Então, depois que eu já tenho uma conta numa corretora, aí você já acha, então agora eu já posso investir, né? O próximo passo já é investir? Não, pera lá. É uma coisa que eu sugiro muito para as pessoas e, inclusive, a gente está num momento muito propício para isso. Antes de você investir, você tem que fazer uma reserva de emergência. Essa é uma coisa que muita gente esquece ou deixa de lado, acha que não é tão importante. E eu não gosto de chamar reserva de emergência de investimento. Reserva de emergência é simplesmente um local que você vai deixar, não sei quanto que você acha, Rodolfo, mas pelo menos 6 meses do seu custo de vida num local seguro e com alta liquidez. Liquidez é o quão rápido você consegue pegar esse dinheiro. Então, vamos supor que nós estamos numa pandemia, numa crise, o que a gente está, na verdade. Vamos supor, né? Vamos supor. Então, assim, rindo, mas era para chorar, né? Mas, inclusive, a gente está nesse momento. Então, quem tem uma reserva de emergência hoje, dorme muito mais tranquilo do que quem não tem uma reserva de emergência, cara. Tipo assim, muita gente
vai perder o emprego, a empresa vai falir, e isso não é porque eles são ruins empreendedores, eles estão trabalhando errado. Pode acontecer uma catástrofe externa, assim como é o coronavírus, e para você se adequar, você precisa de 6 meses do seu custo de vida para ter a tranquilidade de que você consegue abrir um novo negócio, conseguir um emprego, mandar currículo com esse tempo. Então, assim, se eu preciso de 3 mil reais por mês para viver, 6 vezes 3, 18 mil reais na sua reserva de emergência. Aí você pensa, mas hoje eu só tenho 18 mil reais para investir, eu queria colocar tudo na bolsa. Eu não sugiro, tá? Você pode até fazer isso, mas eu prefiro que você comece pela sua reserva de emergência, step by step, né? Faz Exato. Um os passo de cada vez. degraus. Exato, um passo de Eu acho que cada é interessante vez pensar assim, você falou de 6 meses, Pedrinho. Eu acho que depende muito do contexto de cada pessoa. Assim, se você, por exemplo, tem família, tem um filho, tem pessoas que dependem de você, talvez até mais do que 6 meses. Mas, por outro lado, também, talvez você mora ainda com seus pais, não tenha tantos gastos fixos, pô, legal, então talvez você possa ficar os 3 meses. Os 6 meses, na verdade, eles são uma referência, que eles podem ir para mais ou para menos, de acordo com o seu contexto. Mas ele não pode ser ignorado. Essa parte da reserva de emergência ela é muito importante justamente para isso, para garantir. Porque se você tem os 18 mil reais, você pega esses 18 mil e compra tudo em ação, e a gente passa pela situação que a gente passou depois do carnaval, por exemplo, e assim, acontece alguma coisa que você precisa daquele dinheiro. Os 18 rápido, virarem 9 mil reais, né? Exatamente. Se você precisar desse dinheiro, você vai ter que pegar ele. Você não vai ter a emergência justamente para você pegar e passar por esse momento com mais tranquilidade. Então, acho que esse ponto aí talvez seja um dos mais importantes para quem está começando, assim. Maravilha. Se tiver algum aluno mais aplicado aí, escreve aí para mim esses pontos, só para eu marcar como fixado aqui. Galera, brincadeiras à parte, alguém escreve aí. Ó. Primeiro, defina os seus objetivos. Segundo, perfil de investidor. Terceiro, escolher uma corretora. Quarto, reserva de emergência. Escreve aí nos comentários, por favor, alguém que eu vou fixar esse comentário para quem estiver chegando aí olhar. E Pedrinho, só respondendo algumas perguntas aqui para a gente não deixar passar. Boa. Tem o pessoal que falou de comprar Oi, não compra Oi. Não compra Oi BR. Falaram para comprar Oi aí? Daniel Batista perguntando quais são as fontes de conhecimento que vocês recomendam. Acho que é muito legal assim, procurar cursos. A gente tem vários cursos online hoje, inclusive os que eu recomendei para o Pedrinho da Ambima, que é a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Acho que o Pedrinho pode até depois compartilhar como stories aí para o pessoal, que eles estão com cursos gratuitos que são muito bons. A XP também, XP Educação, tem vários cursos legais. A gente tem várias influências hoje que estão no YouTube. Assim. Eu acho que é legal, assim, esse papo que a gente está tendo é bom para ligar o alerta nas pessoas de que, opa, talvez eu esteja perdendo o bonde aqui, deixa eu começar a procurar. A gente está falando uma linguagem que é mais fácil das pessoas entenderem. Mas a partir do momento que você descobriu que você precisa correr atrás, vai correr atrás de pessoas que são especialistas, que já estudam isso há vários anos, porque assim, a gente tem fontes inesgotáveis aí de conhecimento. Com certeza, eu gosto muito do Gustavo Cerbasi e do Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi, Tchuli, Primo Rico, tem vários aí que tem Instagram, tem YouTube, eu acompanho muito eles diariamente, não tenho problema nenhum de compartilhar, pelo contrário, eu acho que quanto mais conhecimento as pessoas tiverem nesse momento, melhor. Então são alguns que vocês podem começar a seguir, que os caras mandam muito bem também. Rafa Rios falando aqui, se puder, deixa a live gravada. Tá nos planos já, né, Pedrinho? Eu vou tentar deixar essa live gravada aqui, vamos ver se vai estourar 1 hora, como é que funciona, porque o Instagram tá mudando algumas coisas, eu vou ver como é que vai ser. Eu vi uma pergunta aqui também sobre aonde aplico a reserva. A Burachid aqui perguntou aonde que aplica essa reserva. Essa aí é legal, boa essa pergunta demais, porque é o seguinte, como eu falei que não é um investimento, é uma reserva de emergência, você deve buscar não rentabilidade nesse momento. Óbvio que se tiver rentabilidade, melhor, mas os principais aspectos na sua reserva de emergência tem que ser a liquidez e a segurança. Liquidez e segurança. Eu tenho que ter certeza que esse dinheiro não vai sumir, que ele não vai diminuir, que ele não vai acabar e que eu posso pegar ele quando eu for precisar.
né? Vamos supor que o Ridolfo falou, logo após o carnaval aí, começou essa pandemia e aí eu perdi o emprego e tal. Eu posso pegar ele amanhã ou na semana que vem, ou eu tenho que esperar 30 dias para sacar esse valor? Tem que ter alta Uhum, liquidez perfeito. e segurança. Falaram de Aí, assim, Tesouro pode. Selic. Tesouro Tesouro pode ser uma Selic. boa, né? Tesouro Selic é Ou uma até no boa. Nubank também, que o Nubank, o rendimento dele é diário, ao contrário da Payto, que eles falam que é o aniversário. Então, se você tem um Boa. aniversário no dia 15, por exemplo, e precisa desse dinheiro no dia 14 do mês subsequente, você não teve rendimento, porque o rendimento só acontece no dia 15. Então, com o Nubank, não, o rendimento é diário, se você precisar tirar ali depois, eu, particularmente, eu deixo no Nubank. Acho que Uhum. Tesouro também é uma possibilidade. Boa. Foi até a pergunta que o É, Rafa Rios mandou aí também. o Rafa Rios e a Dedino falou aí que se pode considerar o Tesouro Selic, a gente já falou, e o Nubank, né, como reserva de emergência. Ótimos, os dois podem sim. Ou algum fundo de renda fixa com alta liquidez aí, né? Basicamente, você tem que buscar isso, liquidez e segurança. Rentabilidade não é o grande foco desse tipo de... Não é investimento, né, da reserva de emergência. E, por fim, o último passo lá seria o invista e diversifique seus investimentos. Basicamente, é aquela óbvia, né, de não coloque todos os ovos na mesma cesta. Perfeito. Tem que diversificar. Diversificar diminui o seu risco. Então, é a melhor maneira de crescer a sua carteira com consistência. E uma coisa que é importante também, quando a gente fala de diversificação, não se trata só escolher mais de uma ação. Ah, vou escolher 5 ações aqui, mas vou considerar 5 no mesmo setor. É interessante que elas sejam de setores completamente descorrelacionados. Algumas, por exemplo, com a influência do dólar, outras com a influência mais dos juros, porque elas têm uma dívida maior. Então, por exemplo, para ilustrar, se a gente considerasse que a gente tem 5 ações do setor de hotelaria, aviação, turismo, CVC, empresas aéreas, a gente estaria numa situação muito ruim agora, porque esse setor foi completamente impactado. Então, assim, se você tivesse algumas ações, por exemplo, de supermercado, farmácias, esses setores eles estão sendo beneficiados agora. Por isso que a importância da gente mesclar esses setores também, pegar empresas que estão em outros setores que não necessariamente dizem respeito à mesma área, né? Porque é isso que vai te resguardar. Quando um setor está um pouco mais fraco, o outro acaba conseguindo compensar nessa perda que você teve e você fica um pouco mais tranquilo também. Você não vê a carteira desabando ou subindo tudo de uma vez só. É isso aí. Seria um risco muito grande colocar, mesmo que for uma empresa boa, toda essa bala na agulha que você tem em uma empresa só. Vai que acontece algo com essa empresa, né? Então, realmente não é Exatamente. o caminho. Só para a gente, antes da Beleza. gente adiantar, Pedrinho, que eu acho que é uma coisa fundamental também, que foi assim, que mudou minha mentalidade, na realidade é um passo anterior a esses 5 passos que você falou, que é o de Uhum. controlar seus gastos. É você descobrir para onde que está Ah, indo seu boa. dinheiro. Então, assim, tem muita gente que fala, pô, mas eu não consigo, não sobra o dinheiro para investir. Mas aí também, quando eu vou conversar, vou tentar entender, a pessoa, assim, ela tem gastos que ela nem sabe, que quando ela começa a controlar ali, ela vê que, pô, eu Uhum. tô gastando muito com Uber, eu tô pedindo muito iFood. Então tem uma série de gastos ali, às vezes paga uma mensalidade de cartão, anuidade, que nem sabe que está pagando, mas que todo mês Exatamente. ali tira R$ 40, por exemplo, da conta. Então acho que isso é fundamental. E hoje é muito fácil. A gente tem aplicativos nos celulares que a gente consegue ver onde é que estão indo nossos gastos. Ou até aplicativos para você controlar mesmo, que é igual um que eu uso, que chama Money On, que eu acho ele muito bom. Eu consigo ver por setor, então quanto que eu estou gastando aqui com casa, com aluguel, com coisas, quanto que eu estou gastando para comer na rua, para Que doido. tocar, por exemplo. Então, acho que isso é fundamental, porque a partir do momento que você vê para onde que está indo seu dinheiro, fica muito mais fácil de você guardar, de você entender aquilo que você vai fazer. E só uma coisa para mostrar a importância disso. Hoje, se você tem R$ 1.000 investidos e tem uma rentabilidade de 1%, esse 1% corresponde a R$ 10. Então, não é muito dinheiro. Às vezes é muito fácil, é muito mais fácil, na verdade, você economizar R$ 10 do que procurar uma rentabilidade que seja 1% maior. Então, assim, é uma coisa que é básica, sim. Verdade. Vou até anotar o nome do aplicativo aqui. É uma coisa que é básica, Boa. mas que muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso, assim. Talvez, acho que o que a gente pode passar de mais valioso
nessa live aqui é que eu acho que muito mais do que procurar, qual que é a próxima Magalu, qual que é a próxima empresa que vai bombar, é a gente conseguir construir uma mentalidade investidora mesmo, de ver os nossos gastos, as nossas compras e saber se a gente realmente precisa daquilo e entender, assim, até que ponto o Nicolas comentou aí mais cedo, que às vezes comprar uma empresa, se tornar sócio, né, é mais barato do que comprar o próprio produto. Então, olhar no nosso armário ali, quantas Boa. camisetas que a gente tem, será que a gente precisa de mais uma? Quantos tênis que a gente tem? Será que não é melhor investir numa empresa que faça tênis e a gente consiga multiplicar esse capital, em vez de só ter mais Com um par de tênis certeza. no nosso armário? Então, acho que essa mentalidade, essa mudança de mindset talvez seja mais importante do que a gente tentar achar uma ação que vai multiplicar ou que... Então, assim, é mais ou menos por aí. Genial. Genial, olhar para dentro mesmo, né? Para dentro de casa, dentro dos gastos e poupar e investir a diferença. Eu acho que isso não existe receita mágica, mas essa seria a receita, né? Eu ganho X, eu não posso gastar X. O que eu não gastar, do que eu poupar, eu invisto de maneira diversificada. Pronto, é Perfeito, basicamente isso. perfeito. Beleza, vamos para a carteira Corona, então? Acho legal. Acho que só mais um conceito que eu acho que é interessante da gente passar. A gente já falou também de variar os investimentos no que diz respeito a setores. Também existem outras formas da gente investir. Eu acho que é interessante também. A gente está falando de bolsa de valores, mas existem dólar, criptomoedas, ouro. Ouro. Tem uma série de outras formas também. A partir do momento que você vai estudando, você vai entendendo aquilo que faz mais sentido para você. Se você for um investidor que é mais arrojado e topa correr mais risco, você pode, às vezes, entrar em criptomoedas que a chance de aumentar o seu capital é muito maior, embora o risco também seja. Então, assim, não existe só a bolsa de valores, existe uma série de outras coisas ali que o universo de investimentos é muito grande. Então, eu acho que é interessante a gente falar isso também. Hoje a gente está concentrando aqui na bolsa, pode ser que depois a gente faça outros. Eu vi o pessoal comentando de fundo de investimentos também, fundo de investimento imobiliário. Eu acho que é interessante a gente pensar muito também como que vai ser o futuro. É claro que a pandemia, a gente está no meio dela, a gente não sabe bem como que vai ser daqui a um tempo, mas a gente precisa considerar, será que com isso o home office não vai aumentar e aí os escritórios vão perder espaço, as lajes comerciais talvez deem mais lugar a mercados que estejam online, né? E-commerce. Então a gente precisa considerar essas coisas para a gente falar sobre isso, assim, porque acho que o aluguel vai continuar, mas pode ser que as pessoas elas não queiram mais viver tanto nos grandes centros. Talvez elas entendam que é melhor elas morarem um pouco mais longe, se elas puderem trabalhar de home office, do que elas quererem morar em grandes centros, que é onde o aluguel é muito mais caro e onde esses fundos ganham dinheiro. Então, assim, é uma discussão também que é muito longa. A gente pode depois comentar mais sobre isso, mas eu acho que é muito ter essa visão também do que pode surgir assim pela frente. Acho que é interessante a gente pensar nisso, assim. O legal é que essa diversificação que a gente fala não é só entre ações na bolsa, né? É realmente entre tipos de investimento diferentes. Esse é com certeza um mindset, assim, um mapa mental que as pessoas têm que ter sempre. Diversificar diminui o risco, então isso é muito bom. Depois a gente pode fazer outra sobre fundos imobiliários também, Ridolfo. Eu acho que é uma coisa que está crescendo muito, então depois vale a pena a gente aprofundar mais só sobre isso. Eu acho que é importante assim, entender os ciclos, né? A gente tem ciclos de investimento. Hoje, por exemplo, a gente pode falar que o mercado está tão incerto que as pessoas talvez não tenham dinheiro para comprar um apartamento. Embora as taxas de juros elas estejam muito boas, o setor de construção civil, por exemplo, é um que está apanhando demais no mercado. Porque muita gente perdeu o emprego, muita gente teve o valor, né, de salário reduzido. Então, tem uma série de condições ali que fazem com que as pessoas não estejam pensando em comprar um apartamento ou mudar de apartamento. Então, naturalmente, isso puxa um pouco para baixo assim, essa questão. A valorização delas foi deixada um pouco de lado assim, em relação às outras, porque as pessoas entendem que os outros setores eles vão ter uma retomada mais rápida. Existe o conceito que a gente chama de demanda reprimida, né? A gente está tanto tempo em casa, qual que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente sair? Talvez a demanda reprimida pelos bares seja muito grande e a Ambev se beneficie disso. As pessoas elas estão há tanto tempo em casa que elas vão querer sentar num bar para tomar uma cerveja, sabe? Então a gente Eu precisa tô doido entender para isso tomar uma também. num bar já.
Exatamente. E saber como sair um pouco disso melhor, né? Então, entender também, talvez as pessoas que perderam o emprego, será que elas vão se aventurar em ser um Uber, que é uma coisa que elas vão conseguir um dinheiro teoricamente mais rápido? Então, será que isso não vai influenciar na questão dos aluguéis de carro, por exemplo? Então, a gente precisa entender também como que as mudanças que estão surgindo, né, através dessa crise, elas vão, serão as consequências dela, né? Como que a gente pode também, a partir da análise disso, a gente conseguir ter lucros, né? Investir nas empresas que a gente acha que vai ter um crescimento. Querendo ou não, a gente já entrou na segunda parte do nosso papo aqui, que é justamente o efeito dessa pandemia do coronavírus, que não é um efeito que vai passar amanhã, vai passar daqui a um mês, não vai passar daqui a um ano. Esse é uma crise sem precedentes e que tem essa primeira onda que ela é muito triste, né? Porque tem muitas mortes. Eu acho que o Brasil hoje é o segundo país do mundo com mais casos de corona. Então, assim, a gente está sendo muito impactado negativamente sobre esse vírus. E justamente isso que você está falando foi uma das coisas que me fez ficar com medo dos meus investimentos, cara. Vou ser bem sincero para você, assim, a gente já teve até esse diálogo, mas acho legal trazer para as pessoas que eu sempre ficava pensando. Eu peguei uma onda muito boa nos meus investimentos. Então, investir em uma empresa, ela Uhum. subia. Investir na outra, ela subia. Na outra, ela subia. Eu falava, pô, esse negócio é bom demais. Vem todo mundo que a água tá quentinha aqui. É muito bom investir, ué. Mas aí chegou o Aham. corona e aí eu falei, caraca, velho. Será que eu tô tranquilo em dormir comprado com essa empresa? Comprei, por exemplo, Vivara. Comprei Bradesco. Comprei Via Varejo, enfim. Será que vale? Será que eu tô. Foi a primeira vez que eu fiquei com medo dos meus investimentos. Eu sempre investi e deu Aham. certo. Aí eu falei, cara, eu preciso de uma análise mais aprofundada, eu preciso de uma metodologia por trás, porque eu estou investindo muito no meu achismo ou muito na indicação de terceiros. Então, eu fui obrigado a criar essa metodologia que eu estou chamando de carteira Uhum. Corona, e é isso, assim, foi justamente por essa crise, essa pandemia. Mas eu estou muito mais tranquilo hoje, analisando os indicadores. Inclusive, ó, chegaram algumas perguntinhas aqui no box de pergunta. Por exemplo, ó, Rafa Rios falou: quais os principais indicadores vocês consideram para estudar uma empresa e virar sócio dela? Aí o Nicolas, basicamente a mesma pergunta: quais indicadores fundamentalistas de uma empresa vocês monitoram? Então a galera foi perguntando isso, e agora eu vou falar. Vou comentar então, Ridolfo, sobre como é que eu fiz isso. Quando você quiser, você vai me parando, me perguntando, se tiver alguma dúvida. Uhum. Então, pessoal, basicamente a gente saiu do passo zero, né? Que seria primeiros passos para investir. A gente já falou sobre isso. E agora a gente vai para como investir com metodologia, ou como investir de forma Exato. assertiva, como investir com mais confiança, né? É o que a gente fala de Baseado em não ficar números. operando notícia, né? Não ficar só Exato, operando exato. as notícias que estão saindo, os ruídos. E geralmente quem opera na notícia opera contra o fluxo, né? Porque quando sai notícia, o mercado já precificou já, né? Exatamente. É quase que um retrovisor, né? A gente está olhando o que, que já passou. E quando a gente fala de bolsa de valores, geralmente a gente está falando do que vem pela frente. Então não importa o que uma empresa já Uhum. entregou de resultado no passado. O que importa é daqui para frente. Qual que é a capacidade dela de inovação, o quanto que ela ainda pode crescer, o quanto de lucro que ela ainda pode gerar. Porque se ela for uma empresa boa até hoje, provavelmente ela tem um valuation bom. Mas o que vai multiplicar, vai fazer o preço dessa ação subir ou ela lucrar mais, é o que ela vai fazer daqui para frente, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa metodologia e não ficar só no feeling, né? Só no achismo. Legal. Nós estamos com 27 pessoas agora. Eu tenho uma curiosidade de saber quantas dessas pessoas que já investem. Se vocês estiverem ouvindo aqui, tiver a boa vontade de comentar, só escreve, por favor, já invisto, já invisto, já invisto, já invisto, ou não invisto, só para eu entender se esse conteúdo agora vai ser bacana para vocês para fazer a escolha de maneira assertiva e de maneira baseada em dados, em resultado. E, de novo, o aviãozinho de Uhum. papel aí, Ridolfo, coloca se vocês conhecerem alguém que já investe, querer
mais informações sobre carteira Corona, manda aí para pelo menos um amigo que já investe, que a gente vai começar agora esse papo de carteira Corona. Ó, Eduardo Lauar já invisto, Delino já invisto, Rafa Rios já invisto, André já invisto, Fernando já invisto, Gui Andrade já invisto. A maioria já investe, graças a Deus, hein? Legal, legal. Acho importante também, ó, a Paula falou assim sobre a questão do momento que a pessoa está vivendo, né? Eu acho que isso é muito importante também, você entender qual que é o seu contexto. Tem ações assim, eu, por exemplo, estou com 30 anos, eu posso esperar tranquilo mais 30 anos pela frente, porque eu estou focando na minha aposentadoria mesmo. Então, eu não preciso que as ações elas me dêem um retorno muito rápido. Mas, assim, se for uma pessoa que, sei lá, está com o objetivo de trocar o carro daqui 2 anos, então, assim, os investimentos que ela vai ter que fazer são completamente diferentes daqueles do meu. Então, isso é muito importante da gente observar também na hora de decidir. É isso aí. Cada tipo de investimento, seja para curto, médio ou longo prazo, ele tem um tipo de produto financeiro específico, né? Justamente pela liquidez, pela rentabilidade, pela própria segurança. Então, beleza, Ridolfo. É o seguinte, eu comecei a fazer essa pesquisa do Carteira Corona e eu pensei assim, esses efeitos vão durar pelo menos mais uns 2, 3 anos. Não só o efeito, eu não estou falando das mortalidades, se Deus quiser a gente acha remédio, acha vacina, beleza, mas a crise econômica, a onda econômica, ela ainda vai durar algum tempo. Aí eu pensei, eu quero criar uma carteira Corona para nos próximos 2, 3 anos eu estar seguro das empresas que eu estou casando nesse momento. E aí eu olhei o universo total da Bolsa de Valores. Eu pensei, quantas empresas hoje estão listadas? Entrei no site da B3, tinham centenas de empresas, aproximadamente 360 empresas lá, em todas as suas variáveis. Aí eu falei, caraca, 360. Acho que vai ser impossível analisar cada uma. Das 360, elas estão divididas em 11 setores. Esse universo de 360 empresas, elas estão divididas em 11 grandes setores. E aí foi o meu primeiro corte. Eu peguei esses 11 setores e eu já cortei de cara 5 setores. Mantive só 6. 5 setores que eu acho que vão ser muito impactados nessa crise. Ó. Os setores que eu cortei foram petróleo, gás, biocombustível, bens industriais, consumo cíclico, financeiro e outros. Esses 5 aqui eu já cortei e falei, não quero nem analisar essas empresas. Fiquei, então, com 6 setores, que são setores de comunicação, setores de consumo não cíclico, saúde, tecnologia e informação, utilidade pública e materiais básicos. Fiquei com esses 6 setores. Eu falei, beleza, eu acho que esses 6 vão aguentar mais o tranco do corona, digamos assim. Esse tecnologia, só falando do mercado de fora, esse da tecnologia é um dos que mais está crescendo, viu? A forma, aí, assim, como a gente tem a facilidade de trabalhar de forma remota, e assim, as empresas estão pedindo isso cada vez mais, né? Por exemplo, se as empresas precisam estar em casa, elas precisam ter softwares para conseguir fazer com que as reuniões elas possam ser feitas de forma digital. Então, assim, esse é um setor que está crescendo muito pelo momento que a gente está vivendo. Com certeza. Tecnologia de informação e comunicações são 2 setores assim que na lógica a gente pensa, caramba. E foi muito na lógica que eu fiz esse corte mesmo dessas 6. São setores que vão se salvar, né, nessa crise. As pessoas estão se adaptando para a tendência positiva para esses setores, né? Só que, quando eu fiquei com esses 6 setores, aí tinha um universo de mais ou menos 190 ações. Eu já saí de 360 para 190. E aí já começou a melhorar, né? Eu falei, beleza, 190 ainda não dá para analisar uma a uma, porque é empresa demais. Aí sabe o que eu fiz? Chamei o meu irmão, contratei o meu irmão. Inclusive ele está na live aí, falou, ó, de nada por isso. E ele falou que... Aí eu combinei com ele de fazer uma planilha gigantesca. Vou ver se eu consigo mostrar essa planilha aqui para vocês. Só um segundo. Me fala se dá para você ver aí, ó. Essa basicamente é a planilha, ó. Setor de comunicação, consumo não cíclico.
Eu vou diminuir aqui o tamanho, 50%. Aí essa planilha gigantesca, com todos os setores e, dentre cada setor, as empresas que estão nesse setor, tá? Então, essa planilha aqui, gigante, foi feita com essas 190 empresas. Agora, beleza, eu estou analisando 190 empresas, mas o que eu vou analisar nessas 190 empresas? Porque existem milhares de indicadores, de números, de planos futuros que essas empresas podem ter. E como eu também eu tive que bolar alguma metodologia, eu comecei a ver alguns vídeos no YouTube, ler alguns artigos de alguns especialistas que falam sobre os principais indicadores para se olhar numa empresa. Legal. Galera, não precisa sair da live agora, porque vão chegar alguns nomes meio estranhos, mas não precisa ficar preocupado com esses nomes, tá? Porque tem alguns nomes que quando eu fui falar para meu irmão, inclusive, ele falou, não, você está falando grego comigo, o que está acontecendo? ROI, ROIC, preço sobre lucro, dívida líquida sobre patrimônio líquido, dívida líquida sobre EBITDA. Vocês não vão precisar necessariamente já de cara pensar nesses conceitos. Realmente não precisa focar nisso para achar que você precisa investir, tá? Não é isso que eu estou querendo falar aqui. Mas como segundo passo, basicamente esses nomes, Rodolfo, que eu acabei de falar, esses 5 indicadores, que segundo os especialistas são indicadores interessantes para se analisar uma empresa, eles me dizem 3 coisas, tá? A primeira coisa é se a empresa é lucrativa, ROI e ROIC. ROI e ROIC me fala se a empresa é lucrativa ou não. O ROI fala a capacidade de geração de valor de uma empresa e o ROIC, para cada real investido, quanto a empresa gera em porcentagem de lucro. Em resumo, a empresa é lucrativa ou não é? Esses indicadores me falam. Os outros 2 indicativos, os outros próximos 2, ele me fala se as empresas têm dívidas sustentáveis, dívida líquida sobre EBITDA e dívida líquida sobre patrimônio líquido. Muitas empresas têm fluxo de caixa, elas precisam investir muito para depois trazer o retorno, né, do lucro. Então é normal essas empresas assumirem algumas dívidas a curto prazo. As grandes empresas todas fazem disso, utilizam disso justamente para escalar o seu negócio. Mas o que é importante a gente saber aqui? Se essas dívidas são sustentáveis. Não tem problema eu estar nesse momento endividado, mas o tanto que eu estou gerando de lucro, eu estou pagando minhas dívidas, ou minha dívida só cresce e o meu lucro não consegue acompanhar? Então, pode falar. Interessante também que você pegou um indicador aí que analisa de acordo com o patrimônio que a empresa tem, né? Porque se a gente fala de uma empresa que tem muito patrimônio, é tranquilo ela ter uma dívida grande, porque ela tem, assim, digamos, como honrar isso, de repente abrir mão, né, de algum ativo que ela tem para conseguir pagar essa dívida, enquanto outras que não têm tanto patrimônio, assim, acabam sofrendo mais, mesmo se a dívida for um pouco menor, né? Verdade. E uma outra coisa, Rodolfo, assim, rapidinho, apareceu aqui o timer, eu acho que eu vou ter que encerrar essa e a gente abrir outra, eu te chamo. Logo. Pode ser? Fechado. Já te chamo. Vai lá. Quero ver o pessoal.